Só um minutinho. Ok, pessoal, a gravação começou. Preciso deixar registrado a todos esse fato, porque estando sendo gravado, se você abre sua câmera ou fala no áudio ao vivo, a sua gravação, a sua imagem vai ficar, a sua voz ficarão registrados. Lembro de que nós temos os colegas que estão aqui no chat e eles podem respondendo perguntas, porque à medida que eu vou apresentando, vai ficando difícil de responder as perguntas. Mas fiquem à vontade para perguntar lá no chat, fiquem à vontade para abrir o áudio ou o vídeo. Nós estamos aqui continuando o nosso curso, lembrando que o nosso curso, o objetivo dele é dar uma visão geral da arquitetura do 5G, e que o que está aparecendo na tela de vocês aí é o repositório, onde nós colocamos todo o material que está disponível no curso, desde o link para o local das aulas, que está aqui, instruções para entrar na plataforma da Huawei. Eu já vi que tem bastante gente que entrou na plataforma. Se você está com dificuldade para acessar, por favor, nos contacte. Tem dois arquivos interessantes aqui para o nosso aprendizado, que é o dicionário de siglas, ajuda bastante para quando a gente está estudando o assunto, principalmente assuntos que envolvem redes de computadores ou tecnologia, tem muita sigla. Tem um link para um arquivo das perguntas frequentes, que são as perguntas que são colocadas no chat. Normalmente nós compilamos essas perguntas, colocando as respostas para que fique registrado aqui e vocês possam ir acompanhando. Também lembro a vocês que estamos disponibilizando um material em português, né, que é este livro, que está aqui, já está aberto. Esse livro está disponível na internet, certo? Vocês podem acessar, e com ele você vai conseguir complementar e avançar tudo que a gente tem conversado até o momento. Vocês devem notar que esse livro é uma tradução, a tradução está feita e ela está sendo atualizada. Até o momento, se você tiver energia, você vai ter, até este ponto do livro, já está todo traduzido. E, para a aula de hoje, vai lhe ajudar muito, vai no aprofundamento, se você olhar o capítulo 2 deste material aqui. Dito isso, nós vamos voltar aqui para a nossa aula, para o nosso repositório. Hoje a gente começa as aulas passadas estão gravadas, estão aqui disponibilizadas. Os slides passados estão aqui disponibilizados. Já temos 2 questionários para vocês responderem. Lembrar que a avaliação, Josinaldo, que nós fazemos é em cima desses questionários. Para receber o certificado, você tem que ter pelo menos 60% de acerto nesses questionários. Hoje, nós começamos a segunda parte, que é a arquitetura da rede 5G, que é digamos assim, o grande mote desse curso. E, antes disso, lembrar você que, ao entrar na plataforma da Huawei, você tem acesso a todo o material Huawei. Não precisa ficar limitado ao que nós apresentamos. Por exemplo, se você quer ter uma visão geral sobre o que é o 5G, você pode procurar isso aqui lá na plataforma, e você vai assistir uma visão, digamos assim, mais genérica. Hoje nós vamos começar pela arquitetura. E, neste sentido, eu vou chavear minha tela e vou começar a falar hoje sobre a arquitetura da rede 5G e as principais tecnologias. Marcelo, a partir de hoje, a gente começa a entrar dentro de uma rede 5G, no sentido de que nós vamos olhar quais são os componentes dessa rede. Neste caminho aqui, a gente vai ter ajudas, né? Eu não vou apresentar todos os módulos, vou pedir aos colegas que vão me ajudar também. E aí, só para a gente ter só para ficar bem claro para todos nós, quando a gente estuda um sistema, uma rede, a gente pode olhar a arquitetura da rede. Aqui, estudar a arquitetura da rede é estudar quais são as partes que compõem aquela rede ou aquele sistema. E é isso que nós vamos fazer hoje. Neste sentido, nós vamos caminhar, né, para ver quais são as principais arquiteturas da interface aérea,
bem como as principais tecnologias introduzidas. No final, nós vamos fazer uma fala sobre segurança em 5G. Não é segurança em geral, é segurança em 5G. Como esse tópico normalmente chama muita atenção, a gente dispensa atribui um pouco mais de tempo para ele. Veja só, nosso objetivo aqui é descrever a arquitetura da rede 5G. Esse é o nosso objetivo, Josinaldo. Você, Josinaldo, ao terminar esse curso, você tem a visão geral da arquitetura do 5G. E graças a um material que nós traduzimos, tanto nos slides, como nas perguntas frequentes, como nas aulas que o professor Portela vai dar, como no material que o Matheus preparou, como no material que o Fernando preparou e a Amanda prepararam, você vai poder também entender internamente como é que funcionam cada submódulo desse. Pois bem, antes de começar a gente falar especificamente sobre a arquitetura, eu preciso lembrar para nós o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou tentar fazer um desenho aqui antes de começar. Veja só, quando a gente está falando de uma rede de comunicações móveis, a gente pode falar em três elementos. No caso da rede 5G, nós vamos falar de um elemento que eu vou chamar de equipamento do usuário. Esse equipamento do usuário, acho que creio que nós já até conversamos sobre ele. Ele pode ser visto como sendo o seu smartphone, pode ser visto, né? Ou como qualquer outro aparelho que se você consiga conectá-lo à rede. Além desse equipamento do usuário, e esse equipamento do usuário, por sua vez, se comunica pela interface aérea com outro elemento da rede. Alguém está com o microfone aberto, está um barulho muito forte, por favor. Vai fechar o microfone. Né? Tem uma rede de acesso, que nesse momento já vamos chamar de RAN. Essa rede de acesso, como o nome diz, é quem vai dar o acesso ao equipamento do usuário. E aqui, nessa rede de acesso, também tem uma antena. Essa rede de acesso, por sua vez, é interconectada com o núcleo da rede, que nós chamamos de core. Bom, pois bem, esses são os três elementos básicos de uma rede sem fio, da arquitetura. É em cima desses três elementos aqui que nós vamos caminhar. Elisângela, mas antes de fazer isso, nós precisamos nos perguntar o seguinte: como é que a gente vai, ou o que é que pode ser feito se já temos uma rede 4G instalada? A gente precisa tirar a rede 4G e botar a rede 5G? Veja que fazer isso seria muito radical, porque tem toda uma estrutura já existente, já está disponível, já está sendo usada, tá? Já está instalada. Então, para que isso não seja necessário fazer isso, foi pensado de que é possível fazer uma evolução da rede 4G para a rede 5G. Como é essa evolução? Se nós voltarmos para a rede quarta geração, nós vamos ver um equipamento do usuário, algo que nós chamamos de eNodeB, aqui onde está a rede de acesso, e EPC, Enhanced Packet Core. Esses três elementos são como está pensado uma rede 4G. Há dois caminhos a seguir. Um é substituir tudo por uma rede 5G. Esse é um caminho possível. Tira tudo, coloca tudo novo. Outro caminho é parte da rede legada, que é essa rede aqui que nós estamos chamando de 4G, faz uma rede híbrida, olha o nome que está aqui. A rede é híbrida. Ou seja, você vai usar o 4G e o 5G simultaneamente. O equipamento do usuário vai acessar Core, usando simultaneamente 4G e 5G. Como? Parte da comunicação vai pelo 4G, parte da comunicação vai pelo 5G. Essa rede aqui é uma rede de transição. Depois desse ponto, é possível fazer a sua rede-alvo, onde você vai ter o equipamento do usuário. Agora, perceba que nós vamos falar de GNodeB e o Core. Né? Então, o alvo é chegar aqui. No Brasil, havia uma expectativa que nós íamos seguir este caminho. Nós íamos fazer essa transição. Mas não fizemos isso. Nós fizemos a transição
direto. O que está sendo instalado são as redes 5G. Há uma nomenclatura para isso. A nomenclatura para isso é NSA, não Stand Alone, ou SA, Stand Alone. NSA significa as duas redes vão coexistir. No seguinte sentido, o equipamento do usuário vai usar as duas redes ao mesmo tempo. Eu estou sendo claro, amigos? Tudo tranquilo? Isso não quer dizer de que há uma rede 4G e a outra rede 5G. Não é isso. É que aquele equipamento do usuário, Rogério, ele vai transmitir parte da comunicação pelo 4G e, ao mesmo tempo, parte da comunicação pelo 5G. E aqui, amigos, acontece, tem um fenômeno que, aliás, uma característica, perdão, não é um fenômeno, que é a separação do plano de usuário do plano de controle. E isso tem um nome, CUPS. Plano de usuário e plano de controle. O que é isso, meus ináculos? Plano de usuário são os dados. Plano de controle são os dados de controle do sistema. Então, isso é separado no 5G. Um faz uma comunicação para dados, para a sua navegação, para os seus dados, para a sua voz, e outra só para o controle do sistema. Veja, numa rede 5G, essas duas comunicações ocorrem pela própria rede. Vamos guardar esse nome. Esse nome está lá na lista de siglas. Se você esquecer, você pode voltar lá na lista de siglas e vai lhe ajudar na leitura. Lembrando, pessoal, fique à vontade para nos interromper e para nos perguntar. Né? E aí foram previstas diversas possibilidades para você, para você usar uma arquitetura não standalone. Uma opção é, coloca um equipamento do usuário, bota um InnoDB, uma GNoDB, né, de uma maneira, faz conexão de outra maneira. Aqui está aparecendo o nome âncora, ou seja, a principal comunicação é com essa, é com a 4G. Aqui a principal comunicação é com a GNoDB. E assim por diante. A gente não vai ficar entrando em todos esses detalhes, porque nesse momento a gente está querendo, eu estou querendo, nós estamos querendo, na realidade, mostrar que existem diversas opções. Uma pergunta que eu faria para você agora, que está assistindo aí, né, numa sexta-feira à noite, onde é que, quem definiu isso? Onde é que está definido? Né? Isso está definido no que a gente chama de release. Quem define essas releases é o 3GPP. Na aula passada a gente falou sobre 3GPP. 3GPP é um órgão, né, que define, que padroniza, né, define a tecnologia, certo? E foi o 3GPP que definiu a release. Se eu perguntar para você agora também, né, que release está sendo colocado no Brasil hoje? Você lembra? É a release 12, 13, é a release 15. Nós estamos usando a release 15 no Brasil. Muito bacana. A release 16 já está congelada, ou seja, ela já está definida, usada. A release 17 está em finalização, foi começada a release 18. O que diferencia 15 para 16? 15, a release 15 está prevista MBB. Vocês lembram que MBB significa Enhanced Mobile Broadband, banda larga. Então, release 15 se privilegiou banda larga. Nas demais, começam a aparecer os outros vértices do triângulo. MMTC, milhares de comunicação, e o RLLC. Pois bem, só para a gente refrescar, relembrar o que a gente já conversou. Então, há a possibilidade de ter uma rede NSA, existe outras opções, e tem uma possibilidade da gente ter uma arquitetura
NSA. Agora, eu gostaria que vocês, por favor, olhassem para esta figura, tá? E vejam que em todas elas estão desenhadas duas linhas, uma linha cheia e uma linha pontilhada. Isso aqui é exatamente para representar a separação do plano de usuário do plano de sinalização. Olha? E aí, bom, a gente está, mais uma vez, a gente está só enfatizando aqui, né, os slides estão enfatizando qual é o caminho de evolução, e o objetivo é chegar aqui. Né? O objetivo é chegar nesta rede, onde tem o equipamento do usuário, existe a GNodeB e o Core. Caminhando um pouco mais, vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar, ou nos concentrar neste momento, aqui no Core. Depois nós caminhamos para rede de acesso e, finalmente, a gente fala um pouco sobre os equipamentos do usuário. Bacana? No Core, e aí eu preciso que você limpe sua mente agora, certo? Porque nós vamos falar de algo que é virtual. O Core da rede 5G, né, ele é um elemento que vai fazer a interconexão entre redes de acesso e entre a internet. Pode acontecer de que dois equipamentos do usuário, o 1 e o 2, eles estejam se comunicando e eles estejam sob o mesmo core. Pode ser que um outro equipamento do usuário esteja se acessando a internet. Então, tudo isso vai passar aqui pelo core. Né? Pode ser um serviço de voz, pode ser um serviço de dados, pode ser um serviço de voz aqui dentro também. Tá? Então, a função do core é fazer essa conexão. Tudo tranquilo? Tudo certo, pessoal? Vamos caminhando. Se tiver alguma pergunta, por favor, abra o microfone e interrompa. Ou escreva no chat, se você quiser. Veja só, obviamente que o Core não surgiu hoje no 5G. Né? O Core ele tem toda uma história. Né? Agora, eu queria que você olhasse alguns dados aqui. Né? A gente está falando da rede 2G, aqui está aparecendo 3G, 4G, e aqui aparece o 5G. E algumas informações aqui. Primeiro, na rede 2G, aparece esse nome aqui, TDM. TDM é multiplexação por divisão no tempo. O que é que isso significa, amigos? Multiplexação por divisão no tempo. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui. O tempo está... Começamos a contar o tempo agora. E eu vou dizer que nós temos aproximadamente 60 pessoas aqui na nossa audiência. E eu vou dizer, olha, no primeiro intervalo, Aquino vai falar, todos escutam. No segundo intervalo, Fernando vai falar e todos escutam. Perceba que nós estamos dividindo o tempo, nós estamos multiplexação, nós estamos dando acesso dividindo o tempo. Só que Aquino ele quer falar. Ele tem muita coisa para dizer, eu tenho certeza. E aí, Aquino, você vai ter que esperar até, se nós temos 60 pessoas, até que volte um slot de tempo que você possa falar novamente. Tudo bem? Nessa época aqui do 5G, do 2G, perdão, eu estou com 5G na cabeça, eu fico falando, né? Me perdoe que de vez em quando eu repito, porque está muito na minha cabeça. Então, nessa época, a comunicação era, um dos modos era TDM, era isso. Então, cada equipamento ele tinha um tempo para transmitir. Transmitir durante aquele tempo, parava, transmitia. Daqui a pouco, quando voltava o próximo slot dele, né, ele ia transmitir novamente. E, quando a gente passou para o Core 3G,
Olha a mudança, tem uma mudança suave, o professor Portela está chamando a atenção muito sabiamente. Olha a mudança de nomenclatura. Olha o que apareceu aqui. Core IP. Deixa eu perguntar, amigos, e não há problema se você não tiver, ou quiser que eu explique. Quando eu falo de IP, isso é normal para todo mundo? Querem que eu explique? Alguém quer que eu explique? Basta só sinalizar. Mesmo se não, normal significa você sabe exatamente o que é. Né? Se não souber, por favor, me peça, ou abra o microfone e eu diga que eu posso, né? Que eu posso explicar. Esse IP dos smartphones, dos celulares? Isso, certo? Endereço IP, ou seja, tranquilo, Carlos. Veja só, Carlos, só para a gente fazer para deixar todo mundo na mesma página, Carlos, quando nós estamos nos conectando na internet, veja, IP é muito mais do que o endereço IP, né? Quando quando nós estamos nos comunicando na internet, Carlos, você está agora em algum elemento, vou pensar que você está aí no seu computador, esse seu computador está conectado na grande rede que é a internet, certo? Mas aí, Carlos, é necessário que, quando você acessar, por exemplo, uma página que está em algum servidor, em algum lugar no mundo, né? Como é que você vai... tem que ter um endereço. E esse endereço nós chamamos de IP. IP vem de Internet Protocol, protocolo da internet. Ou seja, esse é um número, Carlos, que é atribuído, certo? Somente a uma conexão. Olha a frase que eu estou usando. Não é a uma máquina, é uma conexão. De tal sorte que, nesta conexão, só tem uma no mundo. Vou lhe dar uma, certo? Só tem uma no mundo. Então, você também tem seu IP, seu endereço IP, que vai se comunicar com outro endereço IP. Veja, se esses endereços são únicos, é possível haver troca de informação sem que haja confusão. Só para finalizar, pessoal, vocês também vão ler em algum lugar uma informação chamada IP na versão 4, IP na versão 6. Né? O que é que significa isso? Só para a gente fechar a ideia e voltar para o 5G. IP na versão 4, ele é um número que tem 32 bits. IP na versão 6 é um número que tem 128 bits. Opa, essa escrita está ruim aqui, porque eu estou escrevendo com o mouse. 128 bits. Me dê um exemplo. Se eu estivesse assistindo aula aí, eu dizia, me dê um exemplo de um IP na versão 4. Eu vou dar uma agora. Certo? 150, 165, 37.13. Esse é um número atribuído a somente uma conexão no mundo todo. Joia, pessoal? Tranquilo? Um exemplo de IPv6. Eu não tenho de cabeça, não, porque 128 bits eu não sei escrever de cabeça, não. O que é que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá, pessoal, agora a gente passou a fazer comunicação por internet. Olha só que coisa bacana. Né? Aqui a internet já estava, né, mais, digamos assim, disponível. E aí você precisa lembrar de que há um salto de 10 anos daqui para cá. Certo? Vocês lembram disso? 10 anos de cada um para o outro. E aí, nesse sentido, né, o core agora passa a ser completamente IP. Daqui, obviamente, que a gente continua com core IP, certo?
com alguns novos serviços, com algumas novas funcionalidades. A gente também, amigos, partimos agora para um Core 5G. Agora vem o que eu acho me chamou mais atenção. Olha o que é que acontece aqui. A arquitetura do Core IP, Marcelo, Francisco Procópio e Elisângela, é nativa da nuvem. Esse é um fato que eu queria que você parasse para pensar agora comigo. Isso aqui é nativo da nuvem. Ou seja, ele foi pensado para ser instalado em algum lugar na nuvem. Já parou? Pensa um pouquinho aí. E onde é que está essa nuvem? Não importa. Está na nuvem. Fisicamente, onde é que está? Isso não importa, Aline. Pode estar próximo do usuário. Pode estar, não precisa estar próximo do usuário. Pode estar no mesmo país que o usuário está, pode estar no outro país que o usuário está, pode estar na mesma região. Não importa, está na nuvem, está em algum lugar. Alguém levantou a mão? Oi, Biratã. Ou não, é que eu apertei aqui no botão errado. Ah, joia. Mas o Biratã, aproveitar que você falou, você está acompanhando aqui essa minha exaltação da arquitetura da nuvem. Essa coisa aqui é um negócio muito interessante, Braga. O core da rede não está mais dentro, precisa nem estar mais dentro da rede da operadora. Isso é uma mudança de paradigma interessante. Vamos caminhar só um pouquinho, né? Caminhando aqui. Fique à vontade, pessoal, para me interromper. Né? Só basta perceber meu microfone. Voltando aí, Edmar. No caso aí, poderia ser um provedor de serviço de nuvem independente do serviço de telecomunicações. Isso. Por exemplo, a Microsoft vende core, vende serviço de core. Serviço de core. Olha só o serviço que ela vende. Serviço de core. Você compra ela um serviço de core. Perfeito. E ela não, a Microsoft. E ela não tem nada a ver com operadora. Né? Do mesmo jeito que a gente compra do mesmo jeito que a gente compra o Microsoft 365, né? As operadoras vão poder comprar um serviço de core. É muito bacana, né? Para mim, a primeira vez foi meio assustador, mas eu me convenci. Pois bem, amigos, caminhando, né? E a gente tem toda essa conversa aqui, né? Obviamente, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte: essas coisas não são de uma hora para outra. Nós ainda temos serviços 2G, redes 2G e 3G instaladas. Essas redes, por sua vez, né, que tinham toda uma arquitetura, que tinham o seu core, elas vão evoluindo. Perceba a mudança da figura daqui para cá. Aqui está o 2G e 3G, aqui está o 4G. Aqui apareciam já dois elementos de conexão. Se você estiver percebendo a sutileza da figura, aqui tem uma conexão em azul, aqui tem uma conexão em amarelo. Aqui as duas já são direto para o Enhanced Packet Core. Aqui aparece um PSTN, rede pública. Oi, Aline, você está perdida? Qual é o problema? Você não está aparecendo na sua tela, é isso? Me diga aí, por favor, que é para você não ficar... Pode escrever no chat, se quiser. Eu vi aqui sua mensagem, ele está vendo onde... Estou perdida, estou preocupado, Aline, se você está vendo nos meus slides aqui. Por favor, não me diga como é que está, né? Se tem algum material para acompanhar. Tem, Aline. Certo? Lá eu estou mostrando meus slides aqui, os slides da Huawei, que estão traduzidos. Eles estão disponíveis, eu espero que estejam aparecendo na sua tela. Tá? Se não tiver, você vai poder acessá-los lá no Moodle. E tem um livro em português sobre o tema. Não está aparecendo para você. Tá? Se não estiver aparecendo, tem algum problema que os demais estejam aparecendo. Se tiver só com você, eu aconselho você a ou minimizar a sua tela, maximizar, ou sair e entrar novamente, porque esse é um dos problemas que o Teams, infelizmente, isso acontece com ele.
Tá bem? Por favor, aí os meninos podem lhe ajudar no chat. Se eu para continuar aqui. Olha só, pessoal. Tem umas coisas, né? Aqui aparecia isso aqui, esse nome. Que nome é esse? O que é que significa? Significa a rede de telefonia tradicional. Veja que daqui para cá ela desapareceu. Porque daqui para cá tudo passou a ser IP. Mas nós estamos caminhando para o 5G. E no 5G, a arquitetura ela é pensada toda na nuvem. Amigos, eu estou chamando a atenção para vocês numa coisa que é muito forte. Certo? Tudo na nuvem. Ou seja, tem uma nuvem de borda. Tá vendo? Vamos lembrar, né? Que aqui é a ENODB. Desculpa. GNODB. Eu já estou misturando as coisas. Aqui é a GNODB, certo? Quem tá aqui desse lado? Quem está aqui desse lado é o equipamento do usuário. Certo? Tem uma conexão sem fio aqui com ele. Então, usuário, certo? Já tem uma nuvem na borda. A arquitetura já é pensada para ter computação na borda. E essa computação na borda, Arthur, ela vai permitir fazer outra coisa muito legal. Certo? Muito legal. Inclusive, porque nós vamos conversar depois que essa computação ela anda com o usuário. Vamos chegar nela. Vamos nos concentrar no core. Né? Tem uma nuvem regional e tem uma nuvem central. Tudo isso, pessoal, a gente está falando do core, do núcleo na rede. Tá? E esse núcleo, né, que todos os modos de acesso agora, certo? Eles vão acessar o núcleo, certo? Usando uma arquitetura base, né? Um core orientado a serviço. Né? Por que orientado a serviço? Porque agora você tem um serviço, você não tem mais um hardware, você tem um serviço. Isso é flexível, é programável e dá para você aumentar de acordo com a demanda. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Estamos estamos sincronizados ainda? Alguém se perdeu no meio do caminho? Só para nós mantermos a sincronia. Em telecomunicações, sincronia é tudo, né? Só para nós mantermos a sincronia. Lembrar de que nós estamos falando de uma rede que tem um equipamento do usuário que se conecta pelo ar com a rede de acesso que está conectado com o core. Certo? E nós estamos, nesse momento, olhando para esse elemento aqui. A gente está olhando para esse elemento. E nesse elemento, que agora eu estou dizendo para vocês, que é um elemento virtualizado, na nuvem, orientado a serviço, que tem uma separação do plano de controle e do plano de usuário. Tem uma arquitetura baseada em serviço, que usa fatiamento. Vamos esquecer isso aqui por enquanto, depois a gente chega nele. E que é nativo da nuvem. Tudo isso aqui vai permitir uma série de serviços. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para outro detalhe interessante. Você está vendo aqui, ó, a gente está falando de outros acessos via o core. É possível, o 5G permite. Existe essa possibilidade. Deixa eu só mostrar aqui esse monte de caixinhas para vocês. Eu estou entendendo muita informação realmente. É a primeira vez que a gente está indo arquitetura como essa, e toda arquitetura, amigos, é muita informação. Por isso que nós disponibilizamos material, que a gente disponibiliza lista de siglas, e para vocês, e que a gente fica à disposição para tirar as dúvidas. Olha só, amigos, vamos abrir o core agora. Certo? Nós chegamos aqui no core 5G, e a gente abriu o core. Quando você abrir e olhar dentro dele, você vai ver uma série de elementos, NF,
UDM, PCF, NRF, certo? O que são esses elementos? Eles são funções. Não são elementos físicos. Isso são funções. Serviço. Ou seja, desculpe, tudo isso aqui é implementado por software. Olha? Isso aqui é um conjunto, tem um software que implementa a função NRF. Tem um software que implementa a função AUSF. Jamárcio, eu estou conseguindo lhe convencer que tudo isso aqui é software, que não tem jamais um equipamento que você vai botar lá que seja o AMF, não. É um software que está rodando em computador. Oi? Tranquilo? Repita o que o senhor perguntou, que travou aqui na hora. Tá certo. Eu estou querendo... Perguntei, Jamárcio, se eu estou conseguindo lhe explicar ou lhe convencer de que todos os elementos aqui são software. Tranquilo? Com certeza, positivo. E que no final das contas, Jamárcio, o core da rede é um computador. Sendo no computador, sendo na nuvem, está em qualquer lugar. Não é? Tranquilo? Oi, Daniel. Você falou, mas está um pouco barulho, não consegui escutar. Pode repetir? É software, não é? Software. Software. Né? Eu acho que o Daniel ia fazer alguma pergunta e fez um pouco de barulho. Se o Daniel quiser repetir, fique à vontade. Eu vou continuando, certo? Fique à vontade para mim, então. Então, veja só. Tudo isso está implementado em software, tem um core, e aí tem muita sigla, né? A gente não vai ficar olhando todas as siglas, isso já está lá no material, isso é um trabalho para vocês. Vocês podem fazer isso com mais detalhe sozinhos, né? Porque cada função dessa aqui, né? Cada AMF, por exemplo, gerencia a mobilidade. Esse camarada gerencia a autenticação. Então, quando você vai entrar na rede, olha só, quando você ligou seu aparelho, seu equipamento do usuário, tornou ativo, ele vai fazer uma comunicação com a rede de acesso, com a RAM. A RAM vai se comunicar com o core, e lá no core, esta função vai lhe autenticar. Vai? Essa é uma sequência de passos. Veja só, pois bem, uma das características que eu tenho falado sobre o core, né, que essa separação aqui de plano de controle e plano de usuário, certo? Que em inglês tem a sigla CUPS, ela permite a melhor experiência do usuário e eficácia da rede. Por quê? Né? Quando você tem um core anterior, isso está junto. Então, ou seja, os dois compartilham a mesma conexão. Agora, no core 5G, é possível de que os dados do usuário estejam próximos dele. Ou muito próximos, ou em determinada região. Veja, amigos, se os dados do usuário estão próximos do usuário, o plano, quando ele for acessar os dados, o plano de usuário é independente do core, só precisa vir até aqui. O plano de controle vai até o core da rede. Faz sentido? Tá tranquilo? A gente está fazendo uma separação. Veja, foi feita uma separação, e aí, Josinaldo, você está começando começa a clarear, assim, pelo menos para mim, de que muito do conteúdo está próximo do usuário. Muito do conteúdo que ele acessa pode estar próximo do usuário. Então, a parte de sinalização pode estar distante, porque boa parte da conexão vai ficar perto dele. Pois não, Aline, vê só. Aline, digamos que você... claro, posso. Digamos, Aline, que você esteja... Pois não? Professor, quando o senhor fala assim, mais próximo do usuário, o senhor fala geograficamente, em que sentido? Vê só, Lucas. Eu vou responder a Lucas e depois eu explico para a Aline.
porque eu acho que uma complementa a outra. Lucas, pode ser geograficamente, mas em rede a gente não pensa tanto em geograficamente, a gente pensa no melhor caminho. O melhor caminho significa aquele que, naquele momento, é mais rápido acessá-lo. Bacana? Ou seja, as rotas, os nós. Mas veja só, pode ser assim, mas pode ser o seguinte exemplo. Olha o exemplo que eu vou usar, Lucas, que vai responder. Eu vou tentar responder a Aline usando esse exemplo. Os serviços de streaming, de vídeo, né, que Netflix, Globoplay, Disney, por aí por diante, assim por diante, eles não precisam eles não guardam necessariamente todo o conteúdo em um só local. O que eles fazem? Eles espalham este conteúdo em provedores de conteúdo pelo mundo. Inclusive, dentro da rede que você está usando agora, pode ser que tenha um provedor de streaming. E aí, Aline, digamos que você vai acessar pelo seu equipamento do usuário, né, o servidor de streaming. Quando, Aline, você vai se conectar, está vendo o core aqui? Estou riscando embaixo do core. Quando você vai se conectar, Aline, a informação de que é a Aline mesmo, ela pode se conectar, ela tem acesso, vai pelo plano de controle. Portanto, vem para cá, vem para cá. Quando você vai assistir a Aline, né, se o provedor de conteúdo estiver aqui, você vai acessar o conteúdo que já está muito mais próximo de você, pelo plano de usuário. E você entendeu a separação agora? Melhorou o entendimento, Aline? Viu? Ô, Biratã, pois não. Inclusive, eu acho que a informação de controle, né, ela é menor, geralmente menor do que a informação que o usuário está utilizando, né? Isso, menor e menos frequente também, né? E menos frequente, Porque, menor por exemplo, e menos frequente. Menos frequente. Né? Então, ela pode ter mais saltos na rede, né? E chegar ao provedor o core. Exatamente. Boa observação. Tranquilo, Aline? Consegui lhe convencer, né, de que essa separação ajuda na eficiência e na experiência, né, de quem está usando. Aí a Aline é uma menina muito esperta. Aí ela já disse: espera aí, se isso acontece, a rede está pensada para que isso aconteça, eu, enquanto usuária, a Aline está aqui com o equipamento do usuário dela, eu, enquanto usuária, vou experimentar um atraso que é o tempo de vir até aqui e voltar. Vai, Aline? Ao passo que em outras redes, Aline, você ia experimentar um atraso que era o tempo de vir até aqui, ou aqui fora, e voltar. Bacana? Aí, amigos, já começa a pensar o seguinte: aqui está um dos segredos da gente ter uma latência tão baixa. A gente experimentar uma latência tão baixa. Eu estou sendo claro, meu amigo? Está tudo tranquilo? Posso caminhar? Aline, eu estou sendo claro? Olha. Veja só. Camarada, aí você começa a dizer: caramba, bicho. Então quer dizer que aquela informação lá, ela é verdade. Ela pode, né? Eu posso experimentar um atraso da ordem de 1 milissegundo. Até porque a aplicação vai estar muito próxima da minha, né, de mim. Isso é permitido porque tem uma separação de controle e de usuário e o fato do sistema ser em nuvem. Olha que coisa bacana. Né? E a gente está falando aqui do core ainda. Né? Vai? Alguém levantou a mão? O Josnaldo? No caso, professor, seria por ele ser em nuvem, a latência seria menor do que a 4G, que ela tinha uma latência maior, né? Uma troca maior de tempo. Isso, Josnaldo. Veja só. O fato, eu vou só rearrumar sua frase, certo? O fato
fato do 5G ser nativo na nuvem permite que eu traga a aplicação mais perto do usuário, que eu execute ela mais perto do usuário, do que é possível numa rede 4G. Então, se está mais perto, se gasta menos tempo para chegar, a sua experiência é melhor. Foi claro? Sim, professor. Tranquilo? Então, vamos lá, Josinaldo. Digamos que você acessa algum serviço que mede... Você é um cara que gosta muito do serviço de... Sei lá, eu estou tentando inventar um serviço aqui para fugir de jogo, certo, Josinaldo? Um aplicativo que diz qual é a variação de temperatura instantânea, sei lá, em milissegundos. Este aplicativo... O meu exemplo não foi feliz, né? Porque a temperatura não varia tão rápido. Mas é um aplicativo que lhe dá informações muito rápidas. Se fosse no 4G, esse aplicativo estava rodando em algum lugar aqui. Né? Veja, e você, Josinaldo, está aqui. Então, teria o tempo, Josinaldo, de você acessar o aplicativo e receber a informação. No 5G, existe a possibilidade desse aplicativo estar aqui. Você concorda comigo de que tempo de ir e vir, tempo de ir e vir no 5G é menor? Pode ser menor, quer dizer, tudo pode ser menor. Né? Então, a tecnologia utilizada, a forma que a rede foi pensada, já lhe dá essa possibilidade. Tranquilo, pessoal? Posso caminhar? Tranquilo. Vai. Espero que... Estou tentando animar, né? Porque na sexta-feira à noite a gente tem que achar energia, já gastamos energia a semana toda, tem que achar energia para poder caminhar. Beleza. E aí, olha só, né? Aí você começa a aparecer agora, certo? Algumas informações que vão me ajudar, né? Dizer, olha, tem muitos serviços, certo? São dispositivo, a qualidade de serviço, né? Ela pode ser melhor, né? Tem uma orquestração de serviço, ou seja, como você vai disponibilizar serviço. Isso tudo são conceitos, pessoal, que vêm lá da nuvem, da computação em nuvem, que foram trazidos aqui para dentro, para os 5G. Eu vou só passar aqui, porque já estamos bem avançados. Aí tem agora um conceito muito legal, que está bem presente no 5G, e este é um conceito que aí eu preciso que você agora pare um pouquinho, tome sua água, para poder a gente respire, para poder a gente continuar, né? Ele dizendo, olha, existe esse conceito chamado Multiple Edge, vou botar até aqui o Edge, Computing. Edge é borda. Há uma diferença, pessoal, entre nuvem e borda. Computação na nuvem está sendo executada em algum lugar. Computação na borda está sendo realizada em um local mais próximo do usuário possível. Faz sentido? Todos acompanharam meu pensamento aqui? Certo? Cloud. Opa, deixa eu fazer isso aqui para ficar bem. Quando a gente vê assim, computação na nuvem, que é chamado de cloud, certo? Cloud está rodando na internet. Então, tem a internet lá, tem algum local da internet onde eu estou usando o serviço. Se eu estiver aqui, então a cloud vai estar rodando em algum serviço aqui. Onde? Não importa. Estou usando o serviço de cloud. Borda, eu vou trazer esta computação para o local mais perto, para a borda mais próxima possível do usuário. Né? Então, essa é a diferença, pelo menos para mim, de Mac e de cloud. O que acontece? Né? A gente está falando sobre esse conceito, e esse conceito, né, ele é bem bacana porque ele permite fazer uma quantidade bacana de serviços, né? E com ele tem um conceito que efetivamente me chamou a atenção e eu me apaixonei por ele, que é o seguinte: olha a arquitetura, vamos olhar aqui o 5G. Você lembra do plano de controle?
plano de usuário. Eu e a Aline, a gente ficou travando um embate aqui, né? Eu tentando convencer a Aline, ela dizendo que a minha explicação estava simples e que eu melhorasse, e eu fui tentando melhorar até que eu consegui convencer a Aline. Né? Eu e a Aline, a gente estava travando um combate. Eu disse, Aline, os dados de controle, eles podem ir até o core, Aline. Né? Está aqui, ó, o plano de controle. O plano de usuário ele pode ser resolvido próximo do usuário. Isso porque existe a computação na borda. Lucas Câmara, onde é que está essa borda, Lucas Câmara? Perto do usuário, perto de você, o mais perto possível. Olha só, Lucas, o que é que está ligado aqui no Mac? O aplicativo, a aplicação que você está usando. Lucas e Aline, diga Márcio, veja, se você está olhando para isso aqui, né, tem toda uma estrutura para fazer isso, né, tem toda uma arquitetura, tem toda uma pilha de protocolos. Eu queria que você prestasse atenção agora uma coisa comigo. O usuário, ele está aqui, conectado na GNU-DB. Concorda? Essa aplicação, esse Mac, está rodando uma aplicação mais próxima possível do usuário. Então, ele experimenta uma latência. Tudo bem, gente? Quando eu falo latência, o tempo de ir e voltar. Por quê? Porque existe essa capacidade aqui. Agora, amigos, diga, mas só que isso aqui é uma rede, a gente está falando de telefonia móvel. Telefonia móvel. Móvel porque as pessoas têm que se mover, podem se mover. Esse equipamento do usuário aqui, ele vai se mover. Ah, você vai dizer, Edmar, mas se ele se mover, ele vai entrar em outra área de cobertura. Né? Vocês lembram lá no começo, né, que a gente estava falando, ele vai entrar em outra célula, por exemplo. Vamos pensar que isso aqui é uma célula. Ele vai entrar em uma outra célula que vai ser atendida por um outro core. Que pode ser atendida por outro core. Um core pode atender mais de uma célula. Né? Mas digamos que esse core é atendido, essa célula é atendida pelo outro core. Aí, amigos, então, o que é que vai acontecer neste caso? Neste caso, Ângelo e Camila, quando vocês estiverem com o equipamento de vocês, usando uma aplicação que está rodando numa borda mais próxima, quando você, Camila, mudar de local, que você for ser atendido por esse core, não tem problema, a aplicação anda com você. Ela vai ser rodada no Mac mais próximo. Não é bacana? Não é legal, pessoal? E, assim, para quem já implementou tecnologia, né, para quem já botou as coisas para funcionar, dá uma desconfiança, né, de que isso funcione, mas está previsto na tecnologia. A computação anda com o usuário. Se a computação vai migrando com o usuário, na média, vamos só fazer um paralelo aqui de 30 segundos para falar, nós sempre usamos, eu sempre tenho cuidado, Amanda, Fernando e Matheus, professor Portela, sempre me lembram, eles são muito cuidadosos, mais do que eu, eles sempre me lembram de que eu tenho que dizer, você tem que falar na média. Isso por quê? Por exemplo, durante a migração, pode ser que você experimente uma latência maior. Mas quando migrar, volta para a latência anterior. Então, na média, você vai experimentar uma latência muito baixa. Este é um dos motivos. Existem outros que a gente vai chegar neles. Mas eu estou querendo saber se eu estou conseguindo explicar para vocês esses fatos. E ou se tem alguma coisa estranha, ou se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Está tudo em ordem? Posso caminhar? Vou escolher uma pessoa aqui para fazer uma pergunta. Posso escolher? Ver se está acordado. Né? Sexta-feira, 8h30 da noite, já dá vontade de... Não é, Manuel Fragoso? Já dá uma vontade de descansar essa hora, né?
O Manuel Henrique também, certo? Já está com vontade, né, já se afastado, a gente já caminhou bastante, a gente está aqui um tempão falando sobre o Core. Core de quê? O Core da rede 5G. Voltando, esse é um serviço de software que foi pensado para rodar na nuvem e que dentro da tecnologia dele existe a possibilidade de você rodar algo na borda, muito mais próximo do usuário. Sim. Então, nesse sentido, né, aí vem, né, aqueles rabiscos que eu fiz, eles estão representados aqui. Né? Aí a gente começa a pensar agora, camarada, Arthur, que eu sei que trabalha com vídeo, né, e otimização de vídeo, e tratamento de vídeo, Arthur vai dizer, cara, agora vai ficar legal, porque o cara, certo? Ele vai acessar o vídeo, ele não vai acessar o vídeo que vai estar lá no servidor, né? O tratamento do vídeo que ele está acessando, que precisa ser feito em tempo real, vai ser feito na aplicação que está perto dele. Então, esse cara vai ter outra sensação de vídeo, de interação com aquele vídeo. Né? IoT, certo? Computação intensiva, e tudo isso vai estar perto do usuário. Aí você vai ter aplicações que são locais, regeneração de conteúdo, né? Computação na borda e por aí vai. Essas coisas agora podem ser disponibilizadas, de forma mais eficiente. Deixa eu ver se eu tenho um tempo ainda, que já são 8h30 aqui no meu relógio. Eu não queria tomar muito tempo hoje. Só passar aqui. Tá bom. Então, obviamente que com isso, né, permite uma série de aplicações, né, aplicação de conteúdo distribuído, né, aplicação de monitoramento, que agora vai ficar mais perto, aplicações a gente passa um pouco mais rápido. Pois bem, com isso, amigos, nós passamos 1 hora, ou quase 1 hora, falando sobre o Core. É muita informação. Nós vamos fazer o seguinte. Nesta 1 hora, Lucas Câmara, nós pegamos o elemento da rede aqui, que é o Core, e dissemos para você, Lucas, o Core da rede, né, ele faz sempre assim, o Core da rede, Lucas, agora, que vai se conectar de alguma maneira, usando uma tecnologia com a rede de acesso. Isso aqui é algo que é virtual. Foi pensado para a nuvem para oferecer serviço. E aí, amigos, deixa eu ver se eu fui claro o suficiente. Nós estamos na nossa querida Paraíba aqui. Vou fazer uma Paraíba um pouco quadrada. Ela tem uma entrada aqui, tem uma entrada por lá, certo? Mas estamos aqui na Paraíba. Você concorda comigo? Aqui estão os colegas que estão em Pernambuco, né? Você concorda comigo, né, de que é possível, ou existe a possibilidade de que o Rio Grande do Norte, ou parte do Rio Grande do Norte, seja atendido por um Core que está em Recife? Eu acho que pode sim, professor, porque o Core não está na internet, não está na nuvem. Isso. Então, acho que pode ser, o Core pode ser ofertado em qualquer lugar, né? Isso, né, Lucas? Ele pode estar em qualquer... Qual a única preocupação, né, Lucas? É que o tempo de... Existe algum meio de comunicação que garanta um tempo mínimo aqui, né? Para que a troca de sinalização e de controle não seja prejudicada. Se atende, Lucas, você está completo, tem completa razão. Ele pode estar aqui. Aí você vai dizer, mas espera aí, mano, e como era antes? Antes 2G, 3G, certo? Antes você precisava ter alguns cores. Olha o nome que eu estou usando. Alguns cores. Olha lá. Bacana, né? Aí, vamos lá. Eu estou lá na praia de Tibau do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Quem não conhece ainda Tibau,
Vá conhecer, que é muito bonito. Certo? Conheço, sou de Natal. Pronto. Então, eu estou falando lá, Tibau do Norte, né? Lá perto de Mossoró. Sim, sim. Pronto, né? De Macau. Lá perto de Macau, de Mossoró. Pois bem. Eu estou lá em Tibau, certo? Aqui. Estou aqui com o meu equipamento de usuário, né? E vou assistir o jogo do 13 Futebol Clube, do melhor time do mundo. O jogo do 13 Futebol Clube, Arthur está filmando. Opa, desculpe, né? Está filmando aqui de Campina Grande. Esse vai para um servidor que está em algum local, certo? E aí, peraí, pessoal, o que pode acontecer? O fato de eu estar assistindo esse jogo, né, por uma rede 5G, pode ser, estou falando uma possibilidade, né? Quais são as possibilidades? Eu posso estar vindo aqui, acessando o servidor, gravando os pacotes, ou esses pacotes podem estar trafegando na rede, sendo armazenados aqui próximo de mim, e eu estar acessando a partir desse armazenamento, para que eu não experimente quebra de pau. Isso a rede permite. Por quê? Porque vai estar na borda. Eu estou usando esse exemplo do vídeo, mas poderia ser qualquer outra aplicação para exemplificar de que existe a possibilidade da borda. Aí vamos lá. O controle está sendo feito lá em Recife. Que controle é esse? O controle é se eu tenho crédito para acessar a rede, certo? Isso tudo vai sendo feito no core que está aqui. O conteúdo que eu estou acessando pelo plano de usuário está aqui. Oi, Arthur. Professor, no caso de um conteúdo ao vivo, esse core, os pacotes de dados são distribuídos para diversos cores ou existe um core base para o usuário acessar? Eles vão ser distribuídos, Arthur, para diversas posições próximas dos usuários. No caso, nas bordas, que eu queria... Nas bordas dos usuários. Então, eu estou lá em Tibau assistindo, certo? Mas tem um colega que está em outro local, certo? Aqui, está lá em Pipa, certo? Também assistindo, digamos, o mesmo jogo. Pode ser que tenha um Mac aqui, uma borda e outra borda colar. Então, conteúdos diferentes para bordas mais próximas. Ele não vai para o core, ele vai para a posição mais perto. Eu fui claro, Arthur? Foi sim, professor. Obrigado. Tranquilo? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Neste momento, eu vou tentar voltar aqui para esse material. Neste momento, nós já caminhamos um livro que está disponível para vocês em uma série de assuntos que está aqui na seção 2.4, certo? Então, vocês já têm condições de ler este seção 2.4. Vocês também já têm condições, só um minutinho, viu, Josinaldo? De voltar aqui no nosso curso, olhar no arquivo. Cadê você? E todas as perguntas, tentar entendê-las, ou trazer novos desafios para nós. Josinaldo, por favor. No caso, professor, como ele é armazenado em nuvem, ele vai ter maior capacidade de armazenamento também, não é? Teoricamente, sim, Josinaldo. Teoricamente, sim, porque a nuvem, né? Se espera que a capacidade de armazenamento dela seja muito grande. E, tranquilo, Josinaldo? Aí tem outro detalhe sobre isso, Josinaldo, que tem outra palavrinha, que é essa capacidade de que ela seja escalável. Esse termo, Josinaldo, para mim, né, eu sempre penso nele assim. Se eu tenho um HD aqui no meu computador de 128 GB, por exemplo. Então, é óbvio que na hora que eu preencher o meu 128 GB, eu não consigo mais colocar. Se eu compro um serviço na nuvem, de 128 GB, quando for chegando... Aliás, no meu computador, para eu botar mais dados, eu tenho que trocar fisicamente os HDs. Um serviço na nuvem é da nuvem. Quando chegar a 128 GB, eu simplesmente e aí eu vou receber, passar de 128 e
eu preciso trocar o rabo. Esse é um problema que alguém vai resolver, mas não sou eu. Então, há essa possibilidade de escalonamento também, que é real. Pessoal, tá bom, né? Deixa eu parar o vídeo aqui.